A última mensagem do tema do mês é o mês do voluntariado, ok? Voluntariado. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Porque uma das coisas que manifestam o caráter de Deus em nós é o ato de nós servirmos. De nós servirmos o reino. Porque tudo que diz respeito ao egoísmo diz respeito ao diabo. E tudo que diz respeito à generosidade diz respeito a Deus. Então, se eu quero manifestar o caráter de Cristo, eu sirvo. Agora, como tudo no reino de Deus, não basta eu servir, porque igreja não é simplesmente uma ferramenta de assistência social, não é. Nós levamos não só a ajuda, mas nós levamos a bênção dentro da ajuda, ok? A ajuda é só uma ferramenta, assistência, seja ela social, enfim, é uma ferramenta para que nós possamos levar a bênção de Deus. Porque ajudar pessoas, até o diabo ajuda. Porque quando Jesus estava passando por um problema, vamos dizer, problema não, mas passando por um desafio no jejum de 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que no final desse jejum ele teve fome, o diabo também ofereceu para ele uma solução, ok? Então, ajudar, até o diabo me ajuda, mas me abençoar, é só Deus que pode me abençoar. Porque Deus não vai me dar aquilo que eu quero, Deus vai me alcançar aquilo que eu preciso. Então, eu devo usar a fé da forma correta na caminhada com Cristo, não uma fé para ativar os milagres que eu desejo, mas ativar a vida que Deus sonhou para mim. Amém? Então eu não uso a fé para que as portas que eu quero sejam abertas. Eu uso a fé para entrar nas portas que Cristo abriu para eu entrar. E isso dentro do servir faz todo sentido. Porque eu não sirvo aonde eu quero. Eu sirvo aonde Deus me chamou para. Então existe uma lacuna na igreja e na humanidade, que às vezes eles acham que servindo estão levando bênção. E muitas vezes o nosso servir só está levando ajuda, ao invés de estar levando bênção. Ao invés de estar levando clareza, nós estamos levando confusão. E a única forma de eu servir no reino de Deus, de uma forma que agrade a Deus e não a quem está do meu lado, que agrade a Deus e não a mim mesmo, a única forma de eu servir é tendo uma vida de adoração e relacionamento com aquele que me chamou, com aquele que criou o serviço. Que, voltando a dizer, Deus não precisaria de mim, de você, se Ele quisesse um serviço bem feito. Faz sentido? Ele faria ele. Mas quantas vezes você chorou com alguém enquanto você levava uma benção? Quantas vezes você teve experiências com o seu irmão, com a sua irmã, com alguém que está do seu lado aí? Quantas vezes enquanto você servia, aonde Deus te chamou? Porque, cara, quando você serve onde Deus não te chamou, você melhora as coisas. Mas quando você serve onde Deus te chamou, você melhora as pessoas. Você está entendendo? Então, herança é o que a gente deixa para as pessoas. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Nós não fomos chamados por Deus para construir coisas. Nós fomos chamados por Deus para abraçar e ser um agente transformador em pessoas. Esse deve ser o foco do servir. Então nem sempre o servir vai te dar lucro, mas ele sempre vai agradar o coração de Deus e vai fazer você receber aquilo que você viu em Deus. Enquanto o diabo te oferece uma aparência, você caminha por fé no Filho de Deus. Enquanto as outras pessoas estão falando um monte de coisa, você se concentra naquilo que Deus te falou. Amém? Daí nós vamos ver que, ao mesmo tempo que servir
servir de uma forma a partir de um relacionamento com Deus é uma bênção, nós vamos ver que serviço na mão do diabo é uma maldição. Diga comigo, serviço na mão de Deus é bênção, na mão do diabo é maldição. Porque quando Deus quis tirar o seu povo do Egito, Ele falou assim, ó, olha só, vou tirar vocês porque vocês me adorem. Deus tinha um plano com o povo de Israel. E adoração, o que é adoração? Adoração é a expressão daquilo que Deus me revelou dele mesmo. Adoração é isso. Adoração não é cantar quando os músicos cantam, não é pular quando a igreja pula, não é simplesmente bater palma quando a igreja bate palma, é você fazer isso a partir de uma revelação que Cristo te deu. Quando você faz isso, você não sente mais um peso. É por isso que ele diz assim, ó, o meu fardo ele é leve, o meu jugo é suave, os meus mandamentos não são. Amém, obrigado. Não são pesados. Não são pesados, porque eu vi em Deus isso. Daí olha só o serviço na mão do diabo. Daí o que Faraó, que o diabo usou Faraó para fazer, ele disse assim, ó, é o seguinte, para que esse povo pare de ficar pensando em adoração, nós vamos dar mais serviço para eles. Nós vamos aumentar o serviço deles, para que eles não consigam ver quem eles querem ver, para que a eles não seja revelado aquilo que eles querem que seja revelado. Aumenta o serviço e gera mais entretenimento aí para eles, porque se eles estiverem ocupados, eles não vão conseguir permanecer na presença. Então aumenta o serviço. Então aumento de serviço não significa que estou agradando a Deus. Muitas vezes o meu aumento de serviço está alimentando o meu ego, o meu orgulho, o meu nome diante das pessoas, e não é o que Deus tem para mim e para você. Porque quando eu aumento o serviço para mostrar para as pessoas, o cara começa a entrar no estágio de ansiedade, meu Deus, como vai ser, sei o quê? Alguém já se sentiu assim? Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. É por isso que você vai ver que tem mais pessoas fazendo do que orando. Você está me entendendo aqui, irmão? Amém? Tem mais gente fazendo do que adorando. Então olha só o que a palavra nos ensina dizendo. Eu estou deixando. Ó. Hebreus 11:6, vai lá. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 vai dizer, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios 5:7 vai dizer, pois vivemos por fé e não por vista. Nós somos chamados para viver por fé e não por vista, ok? Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a pessoa que anda por vista, meu irmão? É aquela pessoa que ela tenta agradar sempre a aparência. Ela vai tentar tocar na aparência. E aquele que se move por fé, ele se move por aquilo que é invisível, com a certeza de que é mais real do que aquilo que se enxerga. Então não existe pessoa tão cega do que aquela que só enxerga aquilo que quer enxergar. Porque quando você está enxergando, você acha que está vendo. O fato de a sua vista funcionar não significa que você está vendo aquilo que Deus quer que você veja. Para eu ver, para eu romper a barreira dos olhos, eu preciso mergulhar em a profundidade de um relacionamento com o Pai. Porque daí eu saio daquilo que as vozes me dizem e eu começo a ver aquilo que a voz me falou. Então não é simplesmente sobre aquilo que Deus disse, mas o que Ele quis dizer com aquilo que Ele disse, que muda tudo. Porque se eu vim andar por vista, eu vou achar que quem sobe nesse altar está lá, está querendo se amostrar. O Benhor, 2 instrumentos, Benhor. Esse negão está querendo se amostrar. Nem devia ter subido lá. Fulano lá. Isso aí eu já vi esse filme, isso aí. Só vem nas conferências.
Não estou dizendo que é certo, você não me aparece nas conferências, eu vou quebrar o pau aqui. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Que nem se eu tenho um complexo de inferioridade, uma pessoa bem posicionada, para mim vai parecer que ela se acha, mas na verdade é eu que me acho menos. Porque eu estou andando por vista. Daí, beleza. Daí a pessoa está andando por vista. E tem também, tá, gente? Tem também. Tem quem só... Oh, pai do céu. Uma irmã chegou para mim. Eu sinto muito de Deus, tem que cantar. Deus está me cobrando de eu cantar. Disse, irmã, pode cantar? Tá entendendo? Não, pastor, é cantar lá em cima. Tá. Tá, olha só, você quer cantar para Deus, não precisa subir ali. Você quer cantar para Deus, pode cantar do seu lugar. Porque ali não é só cantar, ele vai conduzir a igreja em louvor e adoração. Então subir ali em cima não tem a ver contigo e Deus, tem a ver com você e a missão que ele te colocou diante da igreja para conduzir um povo à adoração sincera e verdadeira. Amém? Mas tem gente que sobe lá porque quer... daí a pessoa, daí tu diz assim, não, é o seguinte, ó. Como é que... Deixa eu ver você cantar. A pessoa canta. Tá bom. Hoje nós estamos com um time de louvor completo. Ok? Só quero que você inicie ali em algum lugar. Você vai iniciar no Kids, no Grow Up. Você vai servir onde nós estamos precisando. Não significa que a pessoa não esteja pronta. Ou ela não esteja competente o suficiente para subir ali em cima. Não é sobre isso. É sobre aonde é necessário colocar essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é sobre competência, porque quem mede competência é o diabo. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque quando quando Samuel quis medir pela competência, ele foi ungindo os irmãos errados. Mas de repente no Espírito Deus falou assim, ó, não é esse, e não é esse, e não é esse, e não é esse, e não é esse. Porque Deus não mede o homem pela sua competência. Deus mede se o teu espírito está no lugar certo. Se o teu espírito é um espírito que agrada ao Senhor. Se o teu coração é um coração de servo e não só a sua. Tem gente que tem a mão de servo e o coração de demônio. Mas tem gente que tem a mão de servo, o coração de servo e expressa o amor do Pai na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então Deus me chama não para ter a mão de servo, mas um coração de servo. E quando Davi chegou, ele deu uma olhada assim, pastor dizendo, é esse maluco aí. Mas os outros parecem bem mais, tem bem mais aparência que esse doido aí. Daí Deus fala assim, ó, mano, é esse, pode ungir, porque você vai ver o que eu vou fazer na vida desse cara. De repente você está aqui e você não se acha o mais competente. Mas se você tem um coração quebrantado e um espírito reto diante do Senhor, fique tranquilo, porque na hora certa as coisas vão se encaixando. Aproveite o hoje, aproveite o agora. Manda embora toda a ansiedade, sirva onde Deus te chamou, porque Ele vai colocando você nos lugares que Ele te chamando. Não é sobre o lugar mais alto, o lugar mais baixo, mas é onde Ele te chamou. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre você. Em nome de Jesus, toda a aparência comece a ser quebrada agora, pelo poder da fé, quem recebe, faz barulho para Jesus. Daí tem uns bonecos que querem se aparecer. Daí se eu me movo por vista, eu vou achar que todo mundo quer se aparecer. Daí se eu me movo por vista, eu vou achar que ninguém que sobe ali quer se aparecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então sobe nesse altar quem quer se aparecer e quem não quer. Estamos definidos? Beleza? Quer ver outro exemplo de pessoa que se move por vista e não por fé? Ela vai lá limpar o banheiro. De preferência quando não tiver ninguém vendo. Para dentro dele, ele chegar diante de Deus. Vai dobrar o joelho. Tu viu, né? Ninguém estava me vendo. Eu estava lá.
Tu tá ligado? Porque esse pessoal quer se aparecer aí, eu e tu somos um. Eu já descobri, pai, que quem tem que ver, tá vendo. Daí como é? O problema está na frase ou está nas pessoas? O problema está nas? O problema não está nas coisas. Diga comigo, o problema não estão nas coisas. O problema está nas pessoas. Daí a gente começa a se mover por vista. Daí a gente acha que vou vir aqui varrer o negócio aqui. Porque quem varre é humilde. Não, olha só, não vou abrir a minha empresa, não vou ir no business. Que quem vai no business perde a humildade. A gente está se entendendo aqui? Negócio desses ricos aí, não. Ser orgulhoso é você. Porque o orgulho faz isso. Vitimismo, mentira, complexo de inferioridade. Orgulho. Sabe por quê? Preguiça é orgulho. A pessoa fica sentada dizendo assim, eu já sou bom o suficiente, o mundo que se mova para me servir. Não preciso ir no business ali, aprender a administrar minhas finanças, não preciso ir, eu sou bom. Na verdade é o mundo que está errado, eu sou perfeito. Orar, eu não preciso orar, Deus sabe. Eu não preciso ler a Bíblia, eu estou pronto. Não, eu não preciso de discipulador. Eu sei que tem que fazer. Orgulho, vire para quem está e diga assim, ó, quebra a porcaria desse orgulho. Porque o orgulhoso, ele não vai servir, se servir, vai fazer um culto de demônio. Amém, gente? Então não é. Servir com fé é fazer o que Deus te pediu para fazer. Se Deus te deu 10 pessoas para você cuidar, cuide dessas pessoas com todo o seu amor. E não use essas pessoas como um trampolim para você cuidar de 100 depois. Você que ministra na célula, não use isso como um trampolim para depois pregar aqui em cima. Não vai funcionar. Não venha pregar para os jovens, dizendo assim, eu vou cuidar de jovens, porque depois isso vai ser uma escadinha para não sei o quê. Eu vou fazer um louvor para as crianças aqui. Eu nem quero estar aqui. Mas vou fazer aqui, porque esses cabeças de ovo aqui me botaram para fazer esse negócio aqui. Quem está entendendo? Gente, está na hora das nossas máscaras caírem. Está na hora de você entender que o melhor lugar para você estar é na vontade dEle. Está na hora de você entender que o ponto mais elevado da vida ressurreta é a cruz de Jesus. Está na hora de você entender que quando você larga tudo que é seu, nasce tudo que é dEle. É hora da igreja se levantar em fé. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Então, gente, se Deus pediu para cuidar de 100 pessoas, cuide de 100 pessoas. Não fique querendo cuidar 1000 se Deus pediu para cuidar de 100. Agora, se Deus te pediu para cuidar de 1000, não queira cuidar de 100 para parecer que é humilde. Essas coisas grandes aí do diabo. Como não viver um voluntariado de aparência? Como não viver um voluntariado de aparência? Olha só para... Tá, é um ponto, só para clarear mais. Se Deus te chamou para ter muito dinheiro, para abençoar financeiramente o reino de Deus, não queira ter pouco para parecer que você é humilde. Isso é carência, isso é crença limitante, isso é outra coisa.
Não, eu descobri que os humildes aqui tem nada a ver com aparência, tem a ver com fé. Porque aquele que anda por fé, ele assume o risco de ser mal falado e sacrifica a sua reputação na cruz. Se Deus te chamou para ser um anônimo, seja um anônimo. Se Deus te chamou para ser famoso, seja famoso. Para que Deus... Amém, gente? Eu quero saber então, pastor, para que Deus me chamou? Primeira coisa é o relacionamento com Ele. Se você não sabe responder isso, está precisando de relacionamento com Ele. Amém? Então é buscar Ele por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Ok, gente? Como não viver um voluntariado de aparência? Entregando para Deus o que Ele te pediu e não o que você quer entregar. Entregar a Ele o que Ele te pediu. Olha só, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 é um texto. O Edwin ministrou para a gente. Uma salva de palmas ao Edwin. Não, tu. Porque o Pix aí quer de ti. E foi uma benção, gente. Está sendo uma benção que Deus está fazendo com essa gurizada aqui no sábado à noite, no Flow. Até foi o seguinte, a Duda está lá, ou não sei quem está na projeção. Larga para nós lá só um instante o QR Code do grupo de jovens, do grupo Flow. Coloca para nós lá na tela. Não, é a outra que está na projeção, né? É isso aí. Ó, já está lá, viu? Então você que quer fazer parte do grupo de jovens, do grupo Flow, escaneia ali, a gente larga devocionais diários lá dentro, as informações do que acontece dentro do Ministério de Jovens, você vai estar por dentro de todas as informações, ok? Pode deixar um instante, depois pode tirar, ok? Lucas 10, 38 vai dizer assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha? Não está vendo aí o que está acontecendo aqui? Uma injustiça. Dentro dessa casa, eu estou aqui trabalhando que nem uma louca, uma retardada. A minha irmã está aqui, no bem bom, ar-condicionado. Ela reclamando lá. Ela disse assim, ó, peço para que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ah, Marta. Ah, Marta, você está tentando funcionar sem antes ter estado nos meus pés, Marta. Marta, você está tentando me surpreender e não está permitindo que eu te surpreenda, Marta. O que você está fazendo? Você está inquieta, sabe por que você ainda não me viu de verdade? E você está tentando me conquistar, quando na verdade eu venho aqui só para você me aceitar, Marta. Maria entendeu a boa parte. E dela não será tirada, Marta. Se você quer viver esse tipo de vida, Marta, beleza, mas Maria escolheu a melhor parte e não será tirada dessa mulher. Aquele que escolhe a boa parte não pode se permitir ser intimidado pelas vozes alheias. Permaneça no pé do mestre, e quando você se levantar para servir, será uma expressão do que você viu na presença dele, e não uma forma de você tentar se aparecer para as pessoas ou se aparecer no céu. Quem está entendendo? Aplauda bem forte o Filho de Deus. Aí você vai ver. Olha só, aí você vai ver. Vai ver que você é Marta. Você descobre que você é Marta quando? Quando o fato de só você estar fazendo te incomoda. Que é só eu que faço isso aqui. Vocês viram os outros aí? Bando de vadio. Grava essa frase que eu vou dizer para você agora.
Grava essa frase que eu vou dizer. O fato de você não estar vendo não significa que o outro não esteja fazendo. Porque às vezes você está tentando se esconder tanto que você quer que os outros provem para você que está fazendo alguma coisa. O fato de você não estar vendo a pessoa fazer não significa que a pessoa não esteja fazendo nada. Porque quando eu meço as pessoas por aquilo que elas fazem, eu quero o direito do servir dela. Como eu entendo o negócio de servir, seguinte, Sabino, você é homem de Deus, limpa meu tênis. Sabino, não, peraí, como assim? Ah, tá cheio de demônio, vai limpar. Que daí a gente está mais preocupado com... Que daí a gente está mais preocupado com aquilo que a pessoa faz do que com aquilo que ela é. Quando você começa a medir as pessoas por aquilo que elas te entregam, você está dizendo para ela bem assim, ó, não estou nem aí para o que você passou. Eu não estou nem aí para como foi a tua semana. Eu não quero saber como tu está se sentindo. Eu não estou nem aí se teu pai mandou você para o quinto dos infernos. Eu não quero saber o que você ouviu quando era criança. Eu não quero saber se você foi abusado sexualmente. Eu não quero saber se houve abuso psicológico. Eu não quero saber se você quebrou mais de 10 vezes. Eu não quero saber quem você é ou como você está. Eu só quero saber que você não entendeu ainda que você tem que botar a cadeira no lugar. Você tem que estar na hora certa. Você tem que fazer sei o quê? Quem está entendendo, gente? Eu não quero saber o que você passou, eu só quero saber que você tem que fazer o que tem que fazer. Daí Deus não é assim. Ele vem e não toma por usurpação ser igual a Deus. E Ele vem e conquista o nosso coração, cara. Ele vem e conquista o nosso coração, não pela obrigação, mas por um amor gratuito que a nós é depositado. Ele nos conquista para Ele, ao ponto do que a palavra diz, é impossível não amar de volta. Esse amor me constrange, quando eu olho para você, esse amor me constrange. Sabe, uma igreja que fazia muito bem, é o que o Apocalipse disse à igreja de Éfeso. Eles condenavam os falsos profetas, eles tinham uma boa conduta, eles eram um grande exemplo, e a palavra diz, mas tem um porém contra ti, você se esqueceu do primeiro amor, você se esqueceu do primeiro amor. Então faz o seguinte, abandona todos esses afazeres e volte ao primeiro amor, porque quando você colocar a mão para fazer de novo, não vai ser uma expressão das suas carências, não vai ser uma expressão dos seus traumas, não será uma expressão das suas debilidades, mas será uma expressão daquilo que eu fiz por você e daquilo que eu expressei para você. Aplauda bem forte, filho de Deus, vai. Vamos lá. Você descobre que a Marta, quando você tenta impressionar Jesus com o seu serviço, o maior pecado dentro do voluntariado, é pretender Deus no fim das coisas e não conhecer Deus nas suas origens. Porque a gente ainda tenta se voluntariar na igreja para chegar a algum lugar, achando que Deus é só o fim de tudo. Não, mas Ele também é o alfa, Ele é o início de tudo. Ele é o princípio. Ele é aquele que te fez. Quando Deus olhou para a terra, Ele disse assim, olha só, tive uma ideia. Eu vou fazer a Amanda. E ela vai carregar as características, a essência, a substância, os dons, os talentos que eu quero que ela carregue para expressar quem eu sou lá na terra. Vai, Amanda. E sopra, Amanda. Você é um sopro de Deus para a terra para expressar quem Ele é. E o diabo está tentando impedir isso. O diabo está tentando cegar você nisso. Mas em nome de Jesus, os olhos da fé, os nossos olhos da fé, todos nós aqui, os nossos olhos se abrirão cada dia mais e mais para que a gente possa ver, não só enxergar, mas ver aquilo que Ele viu para nós, aquilo que Ele nos criou para fazer. E nós vamos ser a expressão exata daquilo que Ele nos chamou para fazer. Se você recebe isso, aplauda bem forte, filho de Deus, mais uma vez, por favor. O que mais se vê são pessoas fazendo muito sem relacionamento com o Pai. Vamos lá então, para botar os pingos nos i. O pessoal não ficar dizendo assim, o pastor então está dizendo que eu posso ficar sem fazer nada.
Não é o que eu estou falando. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é? A fé sem obra, ela é? Então pode que do seu lado tenha um preguiçoso com discurso de fé. Um vadio com discurso de fé. Fica o dia todo no sofá, dizendo, eu não sei o que o papai tem para mim. É um vadio. Você convida ele para fazer alguma coisa na igreja. Pois é, homem. Ai, os negócios aqui na coluna. Tá bem complicado essa semana. Vamos. Pois é, cara, que assim, ó. Eu vi um meteoro. Era lixo espacial, errei. Quem viu o negócio brilhando no céu? Quem viu? Eu fiquei apavorado. Pensei, Maranata. Falei, pensei, ué. Então, mano, olha só. Nem todo mundo que faz é. Mas todo mundo que é, faz. Porque aquele que não é e só faz, tu tem que ficar dando coisa na bunda dele para se movimentar. É que nem cavalo paraguaio. Que eu não sei porque tem isso, mas deve funcionar só no empurrão. Tem que estar pedindo, tem que estar assistindo. Mas a pessoa que é, não. Ela não precisa, ela não vai nem ser convidada, ela vai só ver o que hora. Que hora? Que dia? Quando? O que precisa? Precisa de levar ferramenta? Não. Precisa que eu me vista bem? Precisa que eu me vista de qualquer jeito? Amém, gente? Amém? Então fé sem obra é morta. Não vem com um discurso para mim que estou esperando no papai, que não vai funcionar. Sem obra é morta. Quem tem fé, quem sabe que é, está fazendo alguma coisa. Agora, fazer sem ser, guarda isso. Fé sem obra é morta. E obra sem fé é culto de demônio. É culto a demônios. Porque quem quer trazer evidência para a terra com um monte de coisa que supra os desejos do ser humano é o falso profeta, o anticristo. E quem se move pela aparência e pelas evidências das coisas vai cair na mão dos falsos profetas. E vai cair na mão de enganadores, vai cair na mão dos falsos. Os olhos deles vão se encher, os ouvidos vão coçar para grandes pregadores que trazem palavras extraordinárias. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Aquele que agrada o coração de Deus não é aquele que traz uma palavra extraordinária, mas aquele que traz uma palavra que é verdade na vida dele, aquele que fala de caráter, aquele que fala aquilo que é de verdade, aquilo que fala que vive dentro de casa. Isso agrada a Deus. Palavra extraordinária convence pessoas, mas palavra de verdade transforma a vida das pessoas. Se você concorda comigo, faz barulho para ele. Amém, gente? Não vamos entrar lá, mas enfim, Lúcifer perdeu a sua luz. Por quê? Lúcifer perdeu a sua luz porque ele quis cobrar todo o servir dele. Eu sirvo com excelência nesse negócio aqui. Eu faço tudo perfeito. É o seguinte, eu mereço um lugar melhor do que eu estou. Daí a pessoa está vivendo isso. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem orado para que as pessoas conheçam Jesus através de você? Ou para que as pessoas te reconheçam como um homem ou uma mulher de Deus? Você tem orado para que as pessoas conheçam Jesus através de você? Ou para que as pessoas te reconheçam como homem ou mulher de Deus? Você tem pedido o quê? Vamos lá. Você tem pregado. Essa aqui eu aprendi num curso. Nem lembro quem falou. Alguém falou. Isso aqui, mano, que paulado isso aqui. O lance foi o seguinte, ó. Você tem pregado para você se sair bem no domingo ou para as pessoas se saírem bem na segunda? Pensei, meu pai, que cacetada. Você tem liderado o seu negócio lá para você se sair bem ou para as pessoas se saírem bem? O que você tem feito?
Você tem liderado pessoas para mostrar o quão alto você voa? Ou para inspirar elas para voarem tão longe quanto você? Tira a máscara. Olha essa canção. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero a tua vida em mim. Tira a máscara do meu interior e as cicatrizes que o medo me causou. É uma noite de reconciliação, de nós retornarmos ao primeiro amor. É tempo disso. E aí eu descobri que, olhando para a carta dos Coríntios, que você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode manifestar dons, você pode ter uma fé que transporte montes, você pode dar o seu corpo a ser queimado, você pode... Qualquer outro lance que pode fazer lá? Pode dar todos os seus bens, pode fazer tudo isso. Mas sem amor, de nada vale. Sem amor, de nada vale. Daí eu descobri mais um brick aqui. Que não tem como você amar uns e não amar os outros. Ou você ama todo mundo, você não ama ninguém. Porque a Bíblia nos ensina dizendo mais ali, que o amor não busca os seus próprios interesses. E quando você busca interesse, você busca direito. Então, se eu amo a Cássia, mas não amo o João, eu não amo a Cássia. Eu gosto do fato dela me fazer bem. E isso é legalismo e relacionamento por moeda de troca. Porque o amor não busca os seus interesses. Então o amor de verdade, você vê que ele é manifesto quando não existe mais conveniência no relacionamento. É quando não te exijo mais o direito de você me dar, mas eu assumo a responsabilidade do que eu posso fazer. Então ou você ama todos ou você não ama ninguém. Ou você se agrada das pessoas por aquilo que elas te oferecem. Porque você descobre o amor nisso. Porque quando eu olho para a Cássia, a forma automática do ser humano pensar é: se ela partir, o que vai ser de mim? E mesmo no momento da partida dela, encontro com o Senhor, eu ainda estou pensando em mim. Porque se eu pensasse nela de verdade, mesmo que me doa do fundo do meu coração, eu vou saber que ela vai estar melhor do que eu. E o egoísmo se manifesta. Você tem amado ou você tem se agradado das pessoas só? Se agradar, está tudo certo, mas não é amor. Porque o amor não busca os seus interesses. Ele ama todo mundo da mesma forma. Amar todo mundo não é ser idiota de todo mundo. Não confunda as coisas. Não é ser bobo dos outros. Amar não é você fazer para todo mundo o que todo mundo quer. Amar é fazer o que a pessoa precisa. Se a pessoa precisa de um abraço, você vai dar um abraço. E se a pessoa precisa de um abandono, você vai deixar um abandono, mas com aquele desejo de que você queria que aquela pessoa estivesse perto. Sou estranho falando assim. Nós precisaríamos entrar em mais detalhes para falar sobre o que eu estou falando aqui. Mas foi nos momentos de maiores abandonos que eu mais conheci aquele que me chamou. E quando eu vi aquilo que eu vi no meio do abandono, eu não culpei mais quem me abandonou, eu agradeci. E esse é um grande remédio para a carência.
A igreja está tentando sarar a carência das pessoas, dando abraço em todo mundo. Remédio para carência não é abraço, remédio para carência é solidão. Abraço é anestésico para a pessoa carente, porque ao invés dela se converter ao evangelho, ela está se convencendo de uma igreja bem postada ou bem atenciosa. Não é isso. O evangelho não é sobre eu andar com Jesus, mas é sobre eu me tornar e ser parecido com Ele. E as pessoas estão dizendo assim, ó, bate no peito e diz assim, ó, eu ando com Jesus. Tá, me diz um negócio, você é parecido com Ele? Porque a Bíblia diz que Ele não é formoso. Que Ele não tem formosura. Você é parecido com Ele? Ou seja, Ele é aquele que não agrada os olhos. Eu ando com Jesus. O auge do evangelho é eu e você se tornar parecido com Ele. Filho, para quem está do lado, diga só, seja parecido com Jesus. Que hora que é já, gente? Meu Pai do céu. Tem mais um tempinho aqui para nós? Tem? Dá para ser? Amém? Vamos lá. Para encerrar a mensagem, nós precisamos voltar às origens. Porque tem gente tentando servir aqui sem liberar perdão. Não vai funcionar. Você vai se mover por trauma ou carência. Quer ver uma pessoa que se move por trauma e carência? Se move por crenças limitantes? Eu não vou dar para o meu filho a vida que meu pai me deu, seja diferente. E ao invés de você estar olhando para Jesus para criar o seu filho, você ainda está olhando para o trauma. Amém? E se muita coisa que você interpretou errado na sua infância é necessário porque o seu filho seja bem sucedido diante de Deus, você não vai ver porque você está andando por trauma. Então eu não sei quem foi seu pai e sua mãe, mas uma coisa eu sei, se você não liberar perdão, você sempre vai se mover por trauma e nunca vai se mover por propósito. Nunca, a gente é nunca. Porque paternidade tem a ver com origem. Pastor, você não sabe quem foi meu pai. Eu não sei quem foi o seu pai. Meu pai foi muito ruim, minha mãe foi terrível. Aquela mulher que só gritava, meu pai chegava bêbado, drogado, batia na minha mãe, batia na gente, quebrava tudo dentro de casa. Eu tenho um negócio para te dizer, ninguém que está bem dentro de si faz isso. Ninguém que está bem faz isso. Ninguém que não esteja ferido fere alguém. Ninguém que não esteja machucado machuca alguém. O problema é que a nossa relação com pai e mãe é o seguinte: olha só, pai e mãe, eu não sei o que você carrega. Na verdade eu não estou nem aí para você. Eu só sei de uma coisa: eu quero o meu direito de filho dentro dessa casa aqui. E às vezes seu pai e sua mãe carregam coisa que você nunca imaginou. E você nunca imaginaria passar. E se fosse você passando por o que eles passaram, você teria tomado decisões muito piores. Então julgar seu pai e sua mãe por aquilo que eles fizeram com você é cuspir em todos os traumas, aflições e lágrimas que eles derramaram no decorrer da sua vida. E quando Deus, pastor, olha do céu para a terra e vê uma situação dessa, um filho olhando para um pai que passou por um monte de trauma, não conseguiu vencer, um filho apontando dentro na cara do pai, dizendo assim: você me deve uma festa. Você me deve um cordeiro, você me deve um cabrito, você está me devendo. E a gente acha que, e nós achamos que não, nós e Deus é fechamento, meu pai é o filho do diabo. Daí Deus está olhando assim, ó. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você quer ser voluntário? Você quer servir e agradar o Reino de Deus? Essa é a noite de você perdoar seu pai e sua mãe. Mas eu estou te convidando não para você engolir um perdão que a Bíblia está falando. A Bíblia mandou perdoar, tem que perdoar, né? Ai, vamos perdoar esse diabo. Não é isso. Eu estou falando as palavras já para chocar mesmo. Que daí para ver se grava. Eu não quero que você perdoe porque tem que perdoar. A sua missão a partir de hoje é dar um significado para esse perdão. Para que não fique entalado aqui nessa goela seca sua aqui. Um perdão que até hoje você não engoliu. E às vezes alguém obrigou você a liberar.
Você tem que entender o que você está fazendo. Quando você libera um perdão que tem significado para você, isso lava a sua alma, lava o seu coração, liberta você de verdade, porque você está dizendo: meu pai, eu sei que muitas vezes você não fez aquilo que era para ter feito, mas sabe de uma coisa? Eu me importo mais com você do que aquilo que aconteceu. Você é importante para mim, não sei o que você passou, mas pode ter certeza, eu vou orar por você. Você vai ter um filho que vai parar de te acusar, você vai ter um filho que vai levantar um altar de oração, um altar de clamor. Eu assumo a minha responsabilidade de filho a partir de hoje. Então eu quero que você feche seus olhos.